Boa noite, 28 de março, estamos começando mais um programa Passando a Limpo aqui na TV da Cidade, também na TV BE. Já vou acionar aqui o professor Osni Pischi nessa véspera de Sexta-feira Santa. Boa noite, tudo certo, professor? Tirando o que está errado, o resto está tudo ok, né? É verdade. Boa noite aos milhares de telespectadores das TVs Cidade e TV BE. Boa noite, nosso convidado Rodrigo Borno, candidato a prefeito da cidade de Joinville. Boa noite, Ariel Pisolati. Boa noite, Jorge de Castan. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Erivan Proknov. Olha, estamos iniciando esse nosso programa e vamos ouvir a fala do prefeito. Já que ele está preocupadíssimo. É verdade. Ele está com medo, está assustado. Então vamos botar ali. O prefeito voltou a se queixar por meio das mídias sociais. Põe no ar aí. A quem interessa criar uma CPI a qualquer custo? A quem interessa nos difamar, criar falsas narrativas, criar falsas informações, gerando fake news? Qual é o interesse desses vereadores de jogarem o governo municipal contra o governo do Estado? A quem interessa criar uma CPI a qualquer custo? O prefeito, eu vou lhe responder. Interessa muito ao povo de Joinville. Interessa ao povo de Joinville, que está sofrendo aí com a dengue por falta e por incapacidade da sua administração. Por falta de ação e pela incapacidade. Prefeito, interessa saber por que Joinville tem 7.000 casos confirmados. Da quinta-feira passada até essa, Rodrigo, foram mais de 1.000 casos, quase 1.100 casos. Nós estamos alertando isso aqui há mais de 5 anos do problema da dengue. O ex-vereador Rodrigo Facchini levantou esse assunto na primeira vez. Interessa, prefeito, saber, por exemplo, o senhor disse que estão fazendo fake news. Fake news faz o seu secretário de comunicação. Essa semana, nós solicitamos ao secretário para que explicasse, desse uma explicação sobre o aluguel daquele galpão da Rua Bororós. Nós vamos voltar ao assunto depois. Ele distribuiu aqui uma fake news, mandou por escrito aqui a fake news. Então, Rodrigo, infelizmente, a saúde de Joinville vai muito mal. E o prefeito está assustado. Claro que tem que estar assustado. Ele se diz amigo do governador, só que trama contra o governo do Estado. Claro, essas alianças aí que ele está fazendo, com esses partidos aí, ele está tramando contra o governador. E depois se queixa. Vamos lá, então. A paródia ou os vereadores? Os vereadores estão meio Pode falar dos vereadores aí. Pode ser vereador primeiro? Mostra aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com Cassiano. Vereadores que assinaram a CPI. 4, Cassiano Ucker, William Tonesi, Cleiton Profeta e também o Cláudio Aragão. Começando pelo doutor Cassiano Ucker. Assisti agora há pouco um vídeo do prefeito Adriano, do Novo, aqui em Joinville, questionando, reclamando da atuação de alguns vereadores quando questionaram a respeito da saúde aqui no nosso município. Vale lembrar que a principal função de um vereador é sim fiscalizar o poder executivo. Ah, mas e de quem era a culpa, doutor? A culpa precisa ser levantada, porque houve um erro nesse processo. Outro vereador que se manifestou a respeito do assunto foi o William Tonesi. Põe no ar. É inacreditável como o prefeito distorce os fatos. Ele demonstra claramente que ele manda na Câmara de Vereadores e uma CPI não acontece aqui na Câmara exatamente por quê? Porque ele não quer. A prerrogativa da CPI ela é exclusiva dos vereadores, são os vereadores que decidem, não é o prefeito. E nós queremos uma CPI apenas para descobrir a verdade. Por que está faltando a prestação de contas há 5 meses?
Por que está faltando medicamento? De quem são as responsabilidades? As falcatruas que estão acontecendo na água de Joinville, de quem é a culpa? Então, quem não quer uma CPI é quem tem coisa para esconder. Outro vereador indignado com a manifestação do prefeito foi o Cleiton Profeta. E mais uma vez, o prefeito de Joinville corre para as redes sociais para se vitimizar. Não é novidade, é um comportamento padrão do prefeito Adriano. Cada vez que se fala em investigar o executivo, investigar o prefeito, ele corre para as redes sociais se vitimizar. Eu estou falando do caso da falta de remédios da oncologia. Vamos aos fatos. O primeiro fato é que papel fundamental, primordial de qualquer vereador, investigar o prefeito. Outro fato que a gente tem que ponderar aí é que essa denúncia partiu de pacientes. Teve médico servidor chorando na Câmara de Vereadores por causa dessa situação. E o terceiro fato é, se não fosse esse barulho, essa denúncia que fizemos, as coisas estariam paradas do jeito que estávamos. Foi graças a esse barulho que fizemos que alguém se mexeu. Imagina se a gente ficasse quieto e omisso diante de tal gravidade. Se a gente abre uma CPI, é pra gente descobrir o culpado. Mais um vereador que se manifestou foi o Cláudio Aragão, do MDB. Olá, tudo bem? Você aí das nossas redes sociais, os canais de comunicação, da TVBE, da TV Cidade, cada um de vocês, a informação correta da falta do medicamento. O fato esse aconteceu que a Câmara de Vereadores recebeu uma manifestação de várias pessoas com falta do medicamento do tratamento lá na oncologia do Hospital São José, do tratamento do câncer. A Câmara de Vereadores, a Comissão de Saúde, nós fomos buscar essa resposta. Nós fomos a Brasília, fomos ao governo do estado e fomos também em quem é de direito e quem é o responsável, que é a Prefeitura Municipal, com a falta do medicamento, porque ela tem que responder e dar uma resposta à altura. Então nós estamos buscando e agora a solução está aí. Mas se a Câmara de Vereadores não fizesse o papel dela, o medicamento não ia chegar. Um abraço a todos. Tá aí o Cláudio Aragão. Portanto, Pisque, 4 vereadores aí ficaram bastante aborrecidos com esse desabafo do prefeito Adriano Silva na rede social. Olha, o prefeito comprar briga com o vereador. É a primeira vez que eu vejo isso na história de Joinville. Já é a segunda ou terceira vez que ele vai. Lembra que esses mesmos vereadores e mais alguns assinaram a CPI da saúde? Aí, para pedir, pelo amor de Deus, não abre a CPI que nós vamos melhorar. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Lembrando dos recursos adicionais que o município recebe do governo do estado. E não está recebendo por falta da prestação de contas. Eu queria... Posso me manifestar? Boa noite. Eu queria aproveitar e dizer o seguinte, tá? Que embora nós estejamos em lados divergentes, o PL e nós aqui, né, o PSB, a nossa pré-candidatura, o que eu queria dizer é o seguinte: eu acabei de ver um vídeo em que os vereadores do Novo, os 3 vereadores, dizem assim, não, mas a culpa é do governo do estado. Primeiro botava a culpa no governo federal. Aí vai lá, não, a culpa é do governo do estado. E aí o prefeito vem com esse vídeo, né, se vitimizando de fato. E o que eu queria dizer, tanto para o prefeito como para os vereadores do Novo e no geral, é o seguinte: uma CPI serve para esclarecimento dos fatos. Então, se aqui, de fato, a culpa é do governo do estado, por que não abre a CPI para dizer isso, então? Para pegar e ir lá e olhar. Ou se é do governo federal, porque agora, primeiro diziam que era do governo federal, agora já não é mais. Agora é do governo do estado. E se for da prefeitura, para arrumar aquilo que tem que ser arrumado? Eu tenho aqui sugestões da própria Câmara de Vereadores, e por isso que é importante um espaço democrático como a Câmara de Vereadores, ainda que essa Câmara não seja melhor, nós temos muitos problemas nessa composição, mas a Câmara sempre é um espaço bom, né? E depois eu quero falar, então, sobre sugestões da própria Câmara quanto a medicamentos. Muito bem. A paródia está pronta. Posso botar no ar já, Pisco? Eu só queria falar sobre esse assunto aí, do governo do estado, da verba de 4 milhões. Eu falei aqui várias vezes, quando foi anunciada essa verba, que eu sou contra o governo do estado por dinheiro no Hospital São José sem fiscalização. Verdade. Sem fiscalização. Que não adianta botar dinheiro bom em cima de coisa ruim. Então a gente sabe que essa administração aqui, em termos de saúde, a nota tem que ser menos zero, menor que zero até. Lembrando que fazer a prestação de contas é uma rotina da administração pública. E bota o meme aí da meme da prestação de contas do São José, põe no ar aí. Olha só, tá aí o meme da prestação de contas do Hospital São José.
Secretaria de Saúde se queixando de fazer os relatórios que são exigidos pelo governo do Estado, apresentando como que o dinheiro que é repassado pelo governo... Eles chegaram a pedir que o governo do Estado desburocratizasse, simplificasse a prestação de contas. Escuta, o que prestação de conta? O prefeito falou no vídeo dele que trabalha até 2 horas da manhã. O que é isso? Que tipo de... Estão botando nota de picolé ali na prestação de contas do hospital? Isso é rotina. Você, quando pega o dinheiro, já tem que começar a prestação de contas no primeiro pagamento. Claro. As pessoas querem o dinheiro, mas não querem prestar contas. Não. Vamos para a paródia. Vamos lá, a paródia do Silvio Peck, que se chama Caos na Saúde. Põe no ar. Oi, gente, eu sou o Silvio Peck, o Piá Vividência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. E bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre o caos na saúde de Joinville. Tá faltando de tudo, tá faltando médico, tá faltando enfermeiro, tá faltando remédio, tá faltando, sabe o quê? Tá faltando o tal do Semancol. Isso mesmo, isso tá em falta e eu acho que nem estão mais produzindo. Mas para saber mais sobre isso, vamos chamar o nosso gaiteiro abençoado. Cadê o Semancol? Digo, puxa essa gaita, gaiteiro. A saúde em Joinville tá um verdadeiro caos. A dengue tá se alastrando muito fora do normal. Fila de até 7 horas nos postos de atendimento. Falta médico, enfermeiro e falta medicamento. Tá faltando tudo aqui na nossa saúde. Tá faltando alguém que tome alguma atitude. Tá um caos geral na nossa saúde. Precisa urgentemente de alguém com mais atitude. Tá feia a coisa, meu filho. Não consigo entender como aqui tudo se falta. Falta vaga no hospital e a UTI está sem vagas. Daí vem a prefeitura no maior papo furado dizer que o combate à dengue daqui foi elogiado. O Ministério da Saúde fez o suposto elogio e disseram para divulgar para outros municípios. Porque esse nosso exemplo todos devem conhecer, que é pra gente ensinar de como não se fazer. Eita, tá faltando leito, também tá faltando vaga. Faz tempo que tá faltando a tal vergonha na cara. Tá tudo em falta e cada vez tá pior. O que também tá em falta é o dito Semancol. Ixi, esse mesmo faz tempo que acabou. Acho que nem produz mais, né? Falando em dengue, tá faltando coerência com aquilo que se fala e com todas as ocorrências. Joinville já é campeã absoluta pelos casos e as mortes dessa doença absurda. Até pra prestar contas aos repasses do governo, tá nos faltando cacife, e se tem não tão fazendo. E o aparelho de hemodinâmica chegou e ninguém instala. Falta o tal projeto e a tal vergonha na cara. Tá faltando ação em todas as áreas públicas. Virou tudo criadouro e é lá que o mosquito incuba. Tá faltando ação, tá faltando fumacê. Tá faltando alguém que faça o que se deve fazer. Tá faltando gente técnica e profissional. Falta competência e isso tá cheirando mal já. Tá faltando tudo, tudo e mais um pouco. E a nossa cidade tá vivendo no sufoco. Tá faltando tudo aqui na nossa saúde. Tá faltando alguém que tome alguma atitude. Tá um caos geral na nossa saúde. Precisa urgentemente de alguém com mais atitude. Isso é fato. Tá faltando. Tá aí o Piá Vividência, e para ilustrar essa paródia, bota para mim no ar o placar macabro da dengue em Joinville. Por gentileza, meu caro Zé. Olha só, gente, 14 mortes por dengue em Joinville, nossos sentimentos à família, né, dessas pessoas, 14 mortes só esse ano. Só esse ano, a gente nem está considerando o total. E falando nisso, professor Osni Pischi, já que a gente está nesse clima de paródia do Silvio Peck com caos na saúde, o vereador William Tornese encontrou o tal do aparelho de hemodinâmica. Quer ver? Põe no ar aí o William Tornese contando essa história para nós. Depois de 2 anos sem o serviço de hemodinâmica aqui na cidade de Joinville, o que nós verificamos?
O aparelho foi recebido em dezembro, com 2 meses de atraso, está dentro de uma sala com ar-condicionado e o local onde deveria ser instalado ainda não foi feito o sistema de refrigeração. Agora, pasmem, eles soltaram o edital em 2022 e aí simplesmente não sabiam que ia ter que fazer o sistema de refrigeração, ou seja, sem planejamento. Agora, o que vai acontecer? Vai levar mais 60 dias para executar o sistema de refrigeração, né, de climatização. Vai levar mais 30 dias para fazer o forro e mais 30 dias para instalar o equipamento. Então, se tudo der certo, serão mais 120 dias para o equipamento, para esse serviço executar em Joinville. Provavelmente, né, aquela enrolação para chegar na véspera da eleição e dizer que está inaugurando mais alguma coisa. E vale lembrar que desses 2 anos e mais 4 meses, a prefeitura ainda está gastando dinheiro pagando clínica particular para fazer esse serviço. Ou seja, depois querem que a gente não investigue. É mais uma falta de planejamento dentro do Hospital São José que nós estamos apurando e nós vamos fiscalizar em cima essa situação. Tá aí, professor. Olha, esse assunto do aparelho de hemodinâmica nós já estamos falando aqui há quase um ano, né, Jorge? Mais ou menos. Primeiro não tinha verba para comprar, depois conseguiram a verba, compraram e nós alertamos aqui, mostramos locais onde deveriam ser instalados. Morte anunciada. Que era uma verdadeira gambiarra. E aconteceu o que nós falamos. Diga, Jorge. Não, depois ainda tem a preocupação de alguém perguntar quem que tem interesse nessa CPI da saúde. Pois é. E acho que a resposta é bem clara. Não, né? tem várias respostas. Mas não acabou ainda. Ô, Depois a gente Zé, vai mostrar dá um mais. tiro no pé do prefeito. E um tiro no pé da secretária da saúde. E um tiro no bombeiro lá, que é o diretor do Hospital São José. Já viu o bombeiro cuidando do hospital? Não, fiquei sabendo esses dias e essa questão do ar-condicionado, né, do sistema de climatização, uma área tão sensível, né, como a hemodinâmica, né? A gente fica perplexo mesmo. Muito bem. Gente, vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem um Olho Aberto, tem muito mais assunto relacionado à saúde. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Quero agradecer você que acompanha o programa também pelo YouTube. Aliás, faça inscrição no nosso canal. Procura lá no YouTube esse endereço aqui, ó, Passando a Limpo na TV. Lá você encontra todas as edições do programa Passando a Limpo. Aproveitar a chegada do nosso querido Arivan Proknov. Ô, Arivan, falamos bastante sobre saúde. Quer acrescentar alguma coisa, já que você chegou só agora? Não? Acrescentar muito. Nós temos muito a acrescentar na área da saúde. O PISC foi muito claro e objetivo nas suas colocações desse primeiro bloco. Agora, o que me chamou a atenção foi a ida da secretária a Florianópolis, levando a prestação de contas de algo que já deveria ter sido feito no início do ano, quando receberam a parcela dos 4 milhões, que o PISC é totalmente contra, para o Hospital Municipal São José. Eu sou contra quando não há fiscalização. Sim, não, mas eu ia concluir, quando não há uma fiscalização e quando não há uma prestação de contas. E o que nós falamos aqui está acontecendo. Exatamente, efetiva. Se existe um convênio e esse convênio diz que tem que prestar conta, nada mais do que tem que fazer é prestar conta. Olha, inclusive o prefeito falou que não há razão, que há uma pressão para fazer CPI. Vai lá no 14, Zé. Os pacientes oncológicos foram protestar na Câmara de Vereadores, teve até médicos chorando lá porque não havia medicamento para esses pacientes, e eles fizeram um protesto na rua também. Olha aí, os pacientes oncológicos foram para as ruas fazer protesto, tamanha é a indignação dessas pessoas que fazem tratamento e que não tinham o medicamento. O medicamento foi liberado agora porque o governo federal o mandou, né? Só para deixar bem claro, não tem nada a ver com aquela verba ali da Câmara. O Rodrigo falou bem, uma hora põe a culpa no governo federal, outra hora põe a culpa no governo estadual. Agora distribuíram uma nota, esse tal de Tiago, que é o fabricante das fake news da prefeitura, dizendo que o governo federal, o Ministério da Saúde, elogiou muito esse programa de acompanhamento da dengue e que devia servir de exemplo para outros municípios. É o programa. Será que eles querem extinguir o Brasil do mapa? Isso é um deboche para o Joinville. É um deboche para a cidade. É um deboche, né? Cidade preocupada. A comparação que a gente pode fazer é com Blumenau. Tá? Blumenau tem uma política muito mais efetiva e muito menos casos. Chapecó. Desde a questão da aplicação correta do fumacê, desde 2019.
Desde 2019 eles estão fazendo isso. Né? E aqui fica se enrolando, batendo cabeça e dizer agora que teve elogio e que, por favor, né? Isso é um deboche. Eles estão falando até, Pisque, de novo no Volbáquia, que ainda não foi implantado. Pois é, como se fosse a bala de prata, né? Isso, ano passado para Minas Gerais, que ia trazer um projeto revolucionário. Até agora só se falou no projeto. Implantado, nada. Nós Não sempre, demora? Nós sempre esperamos a bala de prata. Isso é coisa de preguiçoso. Quem não faz a sua tarefa, espera uma bala de prata para resolver. Para o nosso telespectador internauta entender, mostra as filas da saúde aqui em Joinville, já que Joinville está tudo bem, né? Não tem motivo nenhum para a CPI na área de saúde. É isso aí que as pessoas estão convivendo, e isso aí são nas unidades básicas de saúde. Lembrando que os hospitais estão praticamente, não existe mais vaga disponível, né, Arivan? Praticamente lotados. Né? De UTI, então, muito menos. A vaga é mínima e na região aqui distribui-se, né? E mandando pacientes para fora. Exato, para outras cidades. E daí alguém tentando convencer as pessoas de que Joinville é um exemplo que deve ser seguido. O Joinville é um exemplo a não ser seguido. Venham para cá, vejam como é que está sendo feito e façam diferente, porque o nosso método aqui não está funcionando, essa que é a realidade. E quer mais um exemplo aqui de problemas? Olha essas ambulâncias aí, que a nossa produção encontrou aqui em Joinville. Até isso, ó. Um monte de ambulância que está lá parada, sucateada, sem previsão de manutenção, que está lá no tempo e sem uso. Essa é a nossa realidade aqui em Joinville. Vamos passar para ver como o poder público está interessado em resolver o problema da dengue. Mostra o lixo no Iririu, os carros velhos abandonados. Os carros abandonados, põe para nós aí no Iririu, olha aí. Esse tipo de ambiente é o apropriado para os mosquitinhos da dengue se proliferarem, né? Porque esses carros geralmente... Na rua, geralmente os vidros têm algum problema, daí acaba acumulando água dentro, ninguém vai lá observar qual é a situação. Esse é um dos muitos exemplos. Olha aquele carro ali, por exemplo, que foi incendiado. Imagina só a possibilidade de acumular água e, por consequência disso, o ambiente propício para o mosquito. Parece que a cidade tem um cinturão de cuidado que é assim, é o centro, né? O América... ali um pouquinho, uma parte do Costa e Silva, né? E termina ali, né? Um pouquinho ali, Anitta Garibaldi, o grande centro espanhol. Por favor, né? O centro não está muito bem cuidado. Isso é na rua. Não, mas você vê, né? Você vê uma diferença para os bairros mais distantes. Aqui é Iririu, né? Isso é a esquina da Papa João 23, ó. É um bairro, esquina da Papa João 23, né? Bairro próximo do centro. Então, assim, a medida, o que eu digo é, Arivan, você vai, né? O centro é o núcleo, assim, do cuidado, não que seja perfeito. Claro. É o núcleo do cuidado e vai, à medida que vai se expandindo, a coisa vai piorando. O pessoal que mora na região central tem reclamado muito da prefeitura com relação ao cuidado com a área central. O Jordi conhece... Está abandonada também. O centro de Joinville, com raríssimas exceções, está numa condição boa. O resto, lamentável. Eu dei uma volta no centro da cidade, né? Eu fui lá com a minha filha ver um negócio de skate para ela e tal, que era ali ali onde tem a biblioteca, né? Isso. E aí a gente foi sair ali para comer um negocinho e tal. E ali é uma questão que justamente tem que ser feito o esforço público-privado e o que a gente vê é o contrário, né? Porque daí você vê prédios abandonados, prédios particulares ali abandonados, né? Não se dá conta não tem poder público se não fizer uma parceria com a iniciativa privada ali para fazer a revitalização do centro. Precisa urgente. Um centro ainda mais deteriorado. Urgente. O centro de Joinville é tacanho. Palavra que pega aqui, né? Cuidado com essa palavra. Ficando abandonado, né? Abandonado. Esse tacanho da confusão. Solta para nós o quadro de olho aberto. A prefeitura está criando um novo binário, sabe? Esse que ali entre a rua Uruçanga, Procópio Gomes, a gente foi dar uma olhada lá, a gente sempre vai, né? A gente dá uma olhadinha quando o pessoal está trabalhando nisso. Vamos ver o que a gente encontrou no binário, ali nas calçadas, olha a quantidade de lixo que tem por aí. Esse aí é o novo binário que foi implementado, né? Parcialmente, porque depende da ponte ali da UFES. A escola do Senai, né? Exatamente. Senai não é SESI, né? SESI. Essa aí é a situação do local que está passando por melhorias, né? E de novo, olha o pedestre. Tarde. Olha o pedestre da calçada, cheio de mato.
Olha só. Isso ali é um local novo, né? É uma nova pista que foi recentemente. Mas está sendo liberada. feito em etapas, viu, Rodrigo? É? Aqui é tudo feito em etapas. É conta-gotas? Conta-gotas. A gente não está nem falando que ali é o Bucarim. A gente não está nem falando que as Olha pessoas só. ali convivem ainda com aqueles moradores de rua em quantidade absurdamente grande ali na região. E os moradores, inclusive, estão bem chateados com a presença do número gigante de moradores de rua. Nós fomos também na rua Santa Catarina. Tem obras lá na rua Santa Catarina. Então, olha só, essa obra aí não termina nunca. Como disse não sei se alguém falou aqui que deve terminar perto de outubro, um pouco antes de outubro, porque a obra está se arrastando, não progride, uma buraqueira. As obras duram muito, são poucas, espalhadas por toda a cidade, mas pequenas, só para ir ficar incomodando e que todo mundo perceba que é a obra. Para mostrar que está trabalhando na cidade inteira, né? A verdade é que só em dia de chuva é lama para tudo que é lado, e em dia de tempo firme, pó à vontade também. Essa é a rua Santa Catarina. Na Valdomiro José Borges, não é muito diferente a situação, né? Ali as pessoas às vezes confundem um pouco a Santa Catarina com a Valdomiro José Borges, mas ali também, olha só, a obra naquele estilo que o pessoal aprecia. É padrão. Diz que obra, para ser boa, tem que ser bagunçada, né, professor? É o que Dizem diz a o filosofia do pessoal. Segundo o vereador líder do governo, como é o nome do Neto Peters. o chefão Que lá é do normal. aluguel? É normal. Chefão do aluguel? É isso. Está bem bagunçado ali mesmo, para o padrão exigido, está dentro do padrão, né, Jorge? Padrão Mendesá. Dá um tiro no pé do Mendesá. Hoje eu passei, professor Pires, na frente do cemitério municipal e eu atentamente observei o número de trabalhadores naquela obra. Contei, tinha uns 4 ou 5. Sim, mas sabe o que é? Não pressa. A obra está mais devagar do Mas que eles tartaruga. perderam 1 metro, viu? Porque uma pista tem vai 7 dar. metros, a outra tem 7 metros. Aquilo já era para e estar meio. pronto já no início desse ano. A duplicação, Poderia. aquele pequeno Da Autocar. trecho Rodrigo. da Autocar Derfel. Menos de 500 metros por 17 milhões. E segundo o serviço de informações aqui, capitaneado pela nossa vassoura aqui, já estão propondo aditivo ali. Já? Já. Não, é pouco. propondo aditivo eu não sei, mas a parte da largura Não, eu tô sei, propondo. né? Que tá diferenciado. Tem ali diferentes também, né? larguras. É. É um Viu que projeto muito bem feito. Mas a justificativa Prefeito, que era os essa mesma seus ideia, né? funcionários trabalham até as 2 horas da manhã para fazer esse tipo de projeto, né? Que coisa boa. O professor Osni Pischi, a gente prometeu na semana passada falar um pouquinho mais da Rua dos Bororós. Joga a imagem no ar para a gente, professor. O que a gente tem que acrescentar nesse assunto relacionado? Pode ver que o asfalto, né, termina exatamente, asfalto novinho, que não foi nem sequer tem a Sinalização a horizontal. sinalização, mas o asfalto foi concluído exatamente na frente ali do galpão, certo? E no galpão o pátio está passando por obras, o pessoal está lá trabalhando na pavimentação do pátio do galpão. Afinal de contas, para ganhar esse pregão, as exigências eram que o galpão ficasse numa rua pavimentada e que, além de ficar numa rua pavimentada, seria preciso que o galpão tivesse o pátio pavimentado. né? Já pronto. É um galpão que será utilizado pela prefeitura, só para quem não está entendendo o contexto do problema. E a gente surpreendeu o pessoal trabalhando ali, doutor Rodrigo Bono. Eu vou esclarecer um pouco para o Rodrigo. É uma situação bastante inusitada. Afinal de contas, esse galpão vai ser utilizado pelo poder público e o pregão aconteceu Vou passar aqui para o Jorge para ele ler depois. O Centro de Distribuição da Educação, Saúde, de É produtos assim, que Rodrigo. chegam lá e são distribuídos. Alugaram um centro de logística. Alugaram um centro de logística e fizeram o edital de licitação, que foi feito pelo pregão eletrônico. Março do ano passado. Exigências quais são do... Exigência pétrea. Você que é advogado, cláusula pétrea. A rua tem que ser pavimentada e o pátio tem que ser pavimentado. Muito bem. Isso é pré-requisito. Pré-requisito para participar. Para poder concorrer. Para poder concorrer. Bom, já eliminaram um monte de concorrentes. Quem não está nessas condições não pode participar. Pois muito bem. O pregão foi feito em março do ano passado
E o contrato com o vencedor foi feito em setembro do ano passado. Esse galpão se encontra na Rua dos Bororós, que não é pavimentada. Pois é. E o pátio não é pavimentado. 2 semanas nós recebemos a denúncia e fomos lá filmar. Estavam pavimentando o pátio e pavimentando o trecho da marginal da BR até o portão do galpão. Agora, quem estava pavimentando? O pátio não temos certeza. Mas a rua, a prefeitura estava pavimentando. Então eu pergunto aqui, prefeito, a quem interessa, com que interesses que vocês estão fazendo esse tipo de falcatrua na prefeitura? Por quê? Com que interesse? Isso é dinheiro público, prefeito. Com dinheiro público não se brinca, né, Jorge? Aí nós perguntamos lá para o fazedor de fake news, o tal do Tiago. Para a SECOM, Secretaria de Para a SECOM, Comunicação. para explicar. Qual é a explicação que ele deu? Mandou ali por escrito. sim, mas de novo, a explicação é aquela lá quando eu quero dizer uma meia-verdade, que é pior que uma mentira. Porque uma meia-verdade tem uma parte que é verdade e outra parte que é mentira, tá? Então, na realidade, a empresa tinha um prazo de 180 dias para fazer as adequações internas. Dentro do galpão. Dentro do galpão. Aliás, esses 180 dias já venceram em janeiro, tá? Mas a obrigação de ter a rua pavimentada era prévia, era para participar. E aí o secretário manda uma resposta furreca, onde fala só a metade, dizendo, edital deixa claro que eles têm um prazo para adequação do espaço para uso interno. E está bem claro, 180 dias, que venceram em janeiro. E o prazo de adequação é para coisas tão simples como pallets, prateleiras, espaços para tecnologia, computadores, essa parte interna. Então, secretário, vamos falar a verdade, fica mais fácil. Está claro no edital, a rua tinha que estar pavimentada antes, senão essa empresa não poderia ter participado desse galpão, não estava qualificado, e o pátio tinha que estar pavimentado antes, para nós não nos deixar iludir. Certo, secretário? Qual foi o valor do Responda aluguel? completo. Olha, o valor do contrato é 30.999.999 reais e, para esquecer do 9 um pouco, 84 centavos. Você não pode dizer que é 31 milhões. Hein? É alto, o valor É é um alto. contratão, é um contrato que dá mais de 600 mil reais por mês. Prefeito, vem na TV, vai na sua rede social, explica isso aí. Por que isso, prefeito? É um contrato Explica, tão que nós alto. queremos saber. É um contrato tão alto que pode ser que por isso explique por que a prefeitura pavimentou a rua até exatamente à frente do galpão. Não continuou O a resto pavimentação no da barro. Bororós. Pois é, a Bororosa é grande. Né? Então, assim, ó, como até para complementar, né, toda essa investigação que vocês fizeram, a importância, né, de uma imprensa livre, de uma imprensa independente aqui em Joinville, né, e a sugestão fica até de encaminhar para o Ministério Público, que o Ministério Público possa tomar as Tribunal devidas de Contas, providências, Ministério Tribunal de Público. Contas. O Tribunal de Contas às vezes E demora. o prefeito né, está porque eles convidado têm, para vir né? aqui explicar também. Esse espaço aqui é livre. Pode vir aqui e explica, prefeito. Não dá nem para argumentar que já estava prevista a pavimentação de um trecho até a frente do galpão de vocês, então vocês podem participar. Fica ruim de uma soltar essa. explicação um tanto quanto enjoada, vamos dizer assim, né? Pô, se tinha um pré-requisito para você participar de uma licitação, aí você participa, ganha, e você não depois tem os arruma. requisitos, e depois você vai arrumar, então a coisa Não, aí estava não tipo pode. assim, Se realmente vai ganhar tivesse fulano previsto ali, em detrimento do restante. Pô, tem alguma coisa aí que não tá. Mesmo que a informação do secretário Tiago Boing fosse correta, que não é, o prazo venceu em janeiro. Nós estamos Ainda em assim março. estaria errado. Estaria errado. Você vê só. Quer dizer, não tem nenhuma forma Não de tem como, defender não tem como. essa É situação. defender o indefensável. E se pelo menos, né, na Rua dos Bororós vai ser pavimentada na sua plenitude? Que bom, boa notícia, mas não é o caso, é só até a frente do galpão, então a gente fica numa situação absolutamente desconfortável. Ô, professor Osni Pischi, a gente passou ali na Marquês de Olinda
e encontrou um caminhão estacionado na frente de um comércio, né? Inclusive em cima do piso podotátil. Olha essa situação. O programa fala frequentemente disso, né, Jorge? Na realidade a gente sabe, essa legislação que permite estacionar na calçada, quando a gente vê vans, vê caminhões assim, não é nem o podotátil, o pedestre também não tem tal. E aí a fiscalização desses guardinhas aí que deveriam estar cuidando dessas coisas em lugar de ficar arrecadando, não estão. É omissa completamente. Isso é um escândalo, tá? Mas eu lembro da época dessa legislação e eu não lembro bem quem era o vereador. Bisoni. Eu ia dizer Bisoni ou Maurício ou era Bisoni, né? Bisoni. Lei do Bisoni. E aí isso aí, mas enfim, o projeto era do Bisoni, mas esses vereadores todos aprovaram. Todos, né? Com apoio de algumas entidades empresariais. E aí, então, se for para aprovar um negócio desse, que pelo menos seja devidamente fiscalizado. Né? Aliás, aumentou o número de guardas municipais em Joinville. Aumentou? Aumentou. Isso eu não duvido. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com a terceira parte do Passando a Limpo. De volta com o programa Passando a Limpo. Professor Osni Pischi, soube da participação da ex-ministra, ex-senadora Ideli Salvati num congresso da esquerda, lá em São Paulo, não? Não. Não? Então eu vou mostrar aqui um trecho que ela falou sobre Santa Catarina e repercutiu no Brasil inteiro. Os catarinenses aqui não assimilaram bem o comentário. Põe a Ideli Salvati no ar para mim. Eu venho de um estado, né? Meu estado é Santa Catarina, mas a gente sofre muito lá, muito, contra aqueles que pregam o ódio, a violência, a discriminação. Nós temos, é o estado que tem o maior número de células neonazistas em funcionamento, então a nossa vida não é fácil. Pischi. Acho que ela devia dizer onde estão essas células neonazistas aí, né? Para a Polícia Federal ir lá e tomar providência. Eu não consigo entender como uma catarinense que fez a vida dela em Santa Catarina fala um troço desse. Eu não entendo como é que isso pode ajudar. Mas ela na política hoje é um zero à esquerda. E ela começou em Joinville, vocês lembram disso? Ela com uma plaquinha fazendo greve. Sindicalista. É. Muito bem, Vamos lá. A gente não podia deixar de registrar isso. Vamos mostrar os nossos engarrafamentos pontuais aqui em Joinville. A gente foi em 3 ruas, a começar pela Albano Schmidt. Põe no ar Albano Schmidt aí para mim. Essa é a rotina do joinvilense. Aliás, essa rotina não só na Albano Schmidt, né? Em todos os cantos da cidade, o trânsito completamente estrangulado. Fomos também até a rua Albé, que fica ali pertinho, por sinal. Essa é a realidade da rua Albé diariamente, gente. Diariamente as pessoas... Hoje o trânsito estava uma maravilha. Imagina com a ponte. Hoje o trânsito estava uma maravilha. Você vinha na rua 15, tinha o caminhão de concreto fechando uma faixa. Você entrava no Autobem, uma lateral do Autobem, tinha o carro, um cara pareciga. Estava uma maravilha o trânsito. E fomos também na rua Florianópolis, a rua que homenageia a nossa capital catarinense. E olha só, parece mesmo a entrada lá da ilha de Santa Catarina naqueles dias. Da Via Expressa. Que eu vim para o programa, Florianópolis estava exatamente... É o mesmo nome. Por isso... da rua, interrompeu ali. Doutor Rodrigo... A via de acesso ali, você fala, né? Isso. Na ponte ali. Doutor Rodrigo Bono, o senhor é muito preocupado com essa questão da mobilidade aqui em Joinville. O senhor, inclusive, é tema de seus comentários a respeito de um futuro governo seu à frente do maior município catarinense. E eu acho que essa questão da mobilidade, Enio, ela é uma questão transversal, né? Por exemplo, a gente estava falando da saúde aqui no início do programa, né? Um dos pontos da saúde que eu queria aproveitar para comentar, acho que é o nosso último bloco, né, Pischi? São várias sugestões, inclusive da Câmara de Vereadores, de aumentar o prazo de estoque de medicamentos, né? Mas o que tem tudo isso a ver com mobilidade? A questão de acidentes, de você ter gente hoje de moto, né? Acidentes de moto, acidentes envolvendo a mobilidade ocupam uma boa parte do sistema de saúde em Joinville. Principalmente motociclistas. Né? Exatamente, com motociclistas. Então, assim, isso exige de nós todos pensarmos em conjunto, sabe? Como você aperfeiçoar a mobilidade
também no sentido de você ter, né, um sistema público de transporte, né? Hoje em dia a questão dos ônibus, elas estão mais complicadas também, porque na pandemia deu uma reduzida, e aí você tem Uber, você tem os outros... Então, precisa de um sistema em conjunto, porque daí também o transporte coletivo diminuiu. Então, eu acho que ao poder público e à sociedade civil em geral, né, cabe pensar e implementar, obviamente, não só pensar, um sistema assim que fique mais racional. O tempo hoje para você chegar nas coisas é praticamente dobrado em relação a 5, 6 anos atrás, né? E isso afeta a saúde também. Por exemplo, nós estamos ficando com como eu falei para ti de manhã, né, quando a gente conversou aí num outro programa, no teu programa, a questão, por exemplo, de uma sociedade que está ficando gradativamente mais velha, ainda bem, né? Porque senão só não fica mais velho quem morre antes, né? Mas... Você está ficando cada vez mais novo. O que acontece? Você tem, por exemplo, os pacientes que precisam de fisioterapia, né? Vem um pessoal do Comasa me dizer esses dias, o pessoal que precisa de fisioterapia, para fazer os deslocamentos, para ir às vezes do Comasa para o Iririú, é uma dificuldade imensa. Né? Seja pelo transporte coletivo, as linhas ali que estão diferenciadas. Vamos aproveitando essa deixa aí, me diga uma obra que a atual administração fez à altura de Joinville. Não, uma só. Não tem. Uma. Não só tem. uma. Não tem. Não tem, são obras tímidas, são obras, o Jorge estava falando antes, são obras assim, em compasso, em ritmo lento, para ir ficando pronto até o outubro. É uma questão assim, muito bem pensada no sentido eleitoral, mas no sentido eleitoral, de gestão, exatamente. O Rodrigo, vou mostrar aí a obra que o governo do estado entregou recentemente. O elevado da zona industrial. Da zona industrial. Essa é uma obra que foi... Entregou agora no aniversário da cidade. Essa é uma obra realizada pelo governo do estado, que é preciso reconhecer que demorou um pouco ali a parte do elevado, mas é muito bem feita e que finalmente, né, foi feito um elevado que está contribuindo... E lá tinha uma rotatória. Exatamente. É o segundo em Joinville, né? Tem o dois elevados só, né? O da Santos Dumont e esse agora. Exatamente. Os dois feitos pelo governo do estado. Os dois feitos pelo governo do estado, né? Agora vamos mostrar a solução para Joinville. Num tempo longo, né? Eu digo, né? Entre um e outro também, nós precisamos de mais coisas. Muito mais grandiosas aqui em Joinville para recuperar o governo, uma Joinville pensada de modo grande. O governo municipal precisa priorizar os investimentos, os projetos no sistema viário. E mais, tem que parar de fazer experiência. Você botar Marajó como binário da Autocar DERF é piada. Tem que parar de fazer experiência e implantar soluções que resolvam o problema e não soluções que transfiram o problema. Você não vê a solução? Mostra aí a rotatória de Joinville. A rotatória ovo frito, você conhece, Ariel Pisolati? Essa aí. Não é uma solução interessante? Já fui apresentado. Mas não é a única. Essa é a única. É da Marquês Oliveira ali. Você é na frente da casa do seu pai ali, ó. Na frente da casa do... É verdade. Ô Zé, eu vou pedir para o Zé voltar. Eu sei que a gente não costuma fazer isso no ar. Aliás, volta um pouquinho essa cena porque foi interessante. Olha só, quer ver? Olha só, um carro pequeno, o cara teve que manobrar, porque... Você imagina um caminhãozinho. Se tiver um caminhão ali... Aliás, essa região tem ali o Rio Matias, né? Está tendo construção em cima do rio ali, né? Não terminaram o projeto do Rio Matias, Rodrigo. Não terminaram o projeto do rio, estão fazendo prédio em cima do rio ali. Tem uma série de complicações. O buraco dos escafandristas foram fechados. Foram fechados. Então, essa é uma solução que foi encontrada pela engenharia. Rodrigo, você participou da administração do Dr. Luiz Henrique, do Marco Tebaldi. Do Dr. Luiz Henrique, você era procurador jurídico. Era secretário jurídico, né? Equivalente, né? Procurador-geral, ligado diretamente a ele no gabinete. E depois você foi vice-prefeito. Nessas duas administrações foram estudadas a beira-mangue, o eixo ecológico lá se mudaram depois para ficar mais bonito, mas é a beira-mangue. Sim. Que saía da Praça da Cidade lá, ali na Ponte do Trabalhador, e até o aeroporto. Isso. Essa nova administração aí
esse tal do Conselho da Cidade Novo também. plano viário, Pisque. Você está no novo plano viário. O Ariel faz parte lá da capitania hereditária lá. Faz parte da do turma conselho. lá, que o chefe é o cara da capitania hereditária. Passa de pai para filho para comandar o... Eliminaram, não tem mais. Não vão fazer mais a Beira-Mangue. Tiraram? Tiraram? É muito trabalho. Aí vão pegar aquela ponte que também não sei se vai sair, não estou meio Ponte Joinville? céticos. Ponte Joinville. Ponte Joinville. Vão jogar tudo na Helmut Kohl. Que bom, né? Meu Deus. Bom, pelo menos a novela da licitação parece que terminou, né? A gente já ouviu isso antes. Nós já ouvimos isso antes. Parece mas nós já que... vimos falar, segundo um vereador aí, que não vai ter acesso para fazer a ponte de acordo com E a tese que o vereador levantou é verdadeira. Ele não inventou, não, é verdadeiro. Eles vão ter dificuldades na execução. São 12 anos, hein, gente? 12 anos para essa ponte. E sendo mais. comemorado como se tivesse... Não, e vai mais 24. Vai mais 12. É. Vai mais 12. Eu queria fazer uma pergunta rapidamente para o Rodrigo, se me permite. Até parece que essa administração está querendo, você que é advogado, está querendo mudar agora os critérios para liberação de financiamento, né? Eles vão entrar com uma... Falou em financiamento, é o seguinte... Esse é um problema bem grave. A cidade caiu para nível C, né? Caiu para nível C. Nível C. Não pode endividar. Você, como prefeito, está ferrado para pegar financiamento. Não, então, foi por nível C e o curioso é o seguinte, porque a cidade tem a capacidade de endividamento e ela não conseguiu se ajustar nos outros setores, nas outras exigências. São 3 exigências. É uma parte mais burocrática e tal, mas assim, Joinville não consegue obter o financiamento internacional para fazer obras ali. Eu acho que era até a obra perto da prefeitura ali, né, que queria fazer uma área de lazer. Aliás, Joinville precisa justamente de áreas de lazer nas áreas urbanas. O Parque Cachoeira. Estão planejando o Palácio das Orquídeas. Palhaço das Orquídeas. É lá em Piraberaba, é lá do outro lado da BR. Não, nós precisamos de... Nas áreas adensadas, a Zona Sul, a Zona Sul abandonada, a Zona Leste. Você vê a abertura do programa, Rodrigo? Você vê a abertura do programa? É o Parque Caieiras. Caindo aos pedaços. Quer dizer, eu vou mais longe. O próprio Morro do Finder podia ser melhor explorado. Eu vou mais longe. Ali no centro, né? Eu vou mais longe. Eu escutei uma pessoa dizer esses dias sobre áreas de lazer o seguinte: nós não temos mais nem campinho de futebol para a gurizada jogar bola. É fato. Não tem mesmo. Nem campinho de futebol. Mas tem praça para criar mosquito da dengue. Bom. O mosquito não pode se queixar de área. Falando em saúde, fazer uma pergunta, na né? sua proposta de governo, você vai propor também entregar o Hospital São José para uma OS? Você é favorável de fazer com que a saúde pública seja entregue a terceiros? Não, a gente até falou disso, acho que em novembro aqui, né, que o São José é o último recurso, né, da população aqui. Então, assim, porque o infantil já é uma OS, né? Então, em algum lugar, a coisa acaba às vezes estourando, porque daí a OS não aceita. Eu cogitei em 2016 até transformar o São José numa OS. Eu cheguei a cogitar isso. Depois o próprio setor de saúde de várias áreas, médicos, enfermeiros, né, as pessoas que lidam com saúde, não só eles que estão ali na ponta no dia a dia, me desaconselharam, eu revi o projeto e sou um defensor intransigente do São José público. Agora, buscando uma solução, né, compartilhada para o São José, eu sei que isso já é um assunto bastante falado, que é um hospital regional, né, mas uma solução e que talvez seja até tripartite. Governo do Estado, o São José como hospital escola, uma parte da UFSC, a UFSC que está vindo trazer o curso de medicina aqui para Joinville também, né, então assim... pelo menos é um pleito forte esse, sabe, fazer uma gestão tripartite aí, UFSC, Governo do Estado, Joinville, para dar conta do São José e do quanto o São José representa na folha do município, né? Okay. Muito bem, agora é hora do nosso quadro, Nosso Cachoeira, solta aí.
ali no Rio Cachoeira havia um cais, ou ainda há. Acho que é melhor dizer que havia. O cais Condedê, sim. Cais Condedê. E ali tem a rua. Cais também. público. Ele não deixou de ser um cais, ele não é mais utilizado como tal. Mas continua lá. Mas continua lá. Pois bem, lá tem uma rua fechadinha ao lado da cachoeira. Todo mundo vai reconhecer ela. Põe no ar as imagens pra gente. Essa rua aí, que rua que é, meu caro professor Osni Piski? É a rua do Cais Condedê. Exatamente. É uma transversal, aliás, uma rua... É uma transversal da Rua Cachoeira, que tem a ponte ali da Companhia Ela é Civil. paralela a Uruçanga. E olha como é que ela foi interditada, com entulho. Isso é obra do Mendes Sá. Dá mais um tiro no pé do Mendes Sá aí. E está lá, ninguém passa. Nem vai, nem vem. Está interditada. A rua, via pública. Não O dá que, pra que eles querem com esse engenheiro Ariel Pisolati? Essa é uma boa pergunta. Eu não consigo entender o que eles querem com isso. Eu acho que é o contrário. Não, eles querem Nós fatiar querem fatiar a obra ali do... Nós já falamos do programa. binário da Uruçanga. Transforma aquilo num parque linear, faz um investimento para a Posso população falar, Ariel? aproveitar aquilo. Pô. Posso falar? Esse parque linear, nessa administração, Não sai. Não sai. Não sai. Não Nós sai. sabemos que não sai. Não sai nada Até aí. porque o financiamento não foi liberado já em função da queda para nível C e Joinville no quesito contratar empréstimo. Esse prefeito Nauta aí, está construindo a ponte da rua Nacar, isolou um pescador profissional lá. O cidadão tem um barco há 40 anos, pesca em alto mar, e a ponte, a altura da ponte, né? Ele não vai conseguir passar. Não vai conseguir passar mais. Para atracar o Aí simplesmente mandaram a carta para o cidadão, não, muda de lugar aí, porque aí não dá mais. Vou lembrar, hein? A ponte Mauro Moura, ela foi mudada na execução exatamente por conta disso. Tá? Como é que o cara vai tirar o barco lá agora? Não tira. Ele vai ter que tirar o barco enquanto não fizerem as vigas, não colocarem as vigas. Ele vai ter que tirar o barco e colocar em algum lugar, ancorar em algum lugar. Nós vamos alugar um helicóptero, prefeitura. Bom, pode ser. Vamos fazer um pregão para helicóptero. Eles vão usar helicóptero para fazer as estacas da ponte Joinville também. Vamos falar um pouquinho de estação de tratamento de esgoto, professor Osni Piski. Põe no ar aí as imagens da ET Vila Nova, essa novela, né? Que as obras começaram. A gente, como não vai dar para inaugurar essa obra até outubro, essa dá, essa não dá, né? Essa demorada. Não, mas o prazo foi ampliado. Não, eu digo por causa da estratégia utilizada. Eles estão com calma nessa aí. Aliás, essa aí não tem pressa. Demorou muito para começar e vai demorar muito para terminar. Agora, essa questão do saneamento, doutor Rodrigo Bonald, é um problema seríssimo. No Joinville está muito aquém do aceitável em matéria de saneamento, né? O vereador ali falou no início, e até falou da CPI, né, para investigar, inclusive, Águas de Joinville e tal. Não dá para fazer junto, CPI tem que ser objetos separados, tem que ser uma da saúde, de especificidades da saúde, e outra sobre... Da caixa preta. Eu não sei se é a caixa preta da Águas de Joinville ali, mas eu digo assim, você tinha um investimento perene e constante, um aumento dos índices de saneamento em Joinville, que é uma vergonha. Joinville ainda tem índice de saneamento bem ruim, né? Inclusive comparado com o Brasil. E houve um aumento significativo, né? Mas também de um bom tempo para cá, você não teve mais aumento desses índices. Nada. Joinville está com... Sabe qual é a classificação mais ou de menos, Joinville entre as 100 maiores cidades do Brasil em saneamento? 74ª. 74. Você tem que lembrar 74. Viu, prefeito? Bota aí, manda o seu secretário de trocar, botar para 47. Você tem que lembrar que Joinville tinha um órgão de regulação municipal que funcionava e fazia Águas de Joinville funcionar. Hoje não tem mais. Hoje nós estamos na mão de uma Ares. Isso. Tá? Que não aparece em Joinville, a única coisa que ela faz é cobrar e aumentar a tarifa de água e esgoto. Sabe qual é a função da Ares? Fabricar picareta. Pode ser. Porque não tem ninguém, viu? Tem um engenheiro para fiscalizar toda a região norte. Eles cobram de... Santa Catarina. Eles sabem cobrar todo mês e sabem aumentar a tarifa de água. E vocês lembram bem, né? Qual foi a ideia da Águas de Joinville, de criar Águas de Joinville? Justamente de você ter uma companhia superavitária, ou seja, que dê lucro, né?
diferente do que era quando tinha Casan aqui, porque a Casan mandava o dinheiro para a Floripa e lá redistribuía. Eu sei que né? eu fui gerente. Então, e aí, na gestão, né, ali do Tebaldi comigo, eu participei da gestão, no finzinho da anterior, que ele era ainda o vice do Luiz Henrique, criou-se a MAI primeiro, Sim, que era a Agência Municipal de Água e Esgoto. É o que eu ia falar. E logo depois venceu o contrato com a Casan e Joinville assumiu, criou a Água de Joinville. Essa transição, Rodrigo, foi muito bem feita. Isso. Porque primeiro se preocupou com a regulação. Pelo Henrique Xiste Neto. Isso, falecido Henrique. Se preocupou com a regulação. Foi criada a MAI e a AMAI deu condições de você receber hoje a hemodinâmica do São José, né? É o contrário, né? Foi feito eles põem o aparelho para depois fazer o Hoje, Ariel, o tempo nosso já está esgotado, né, William? Mas hoje a Companhia Águas de Joinville é um cabidaço de emprego. E tem 1 bilhão em caixa, né, Pisa? Não, pois é. E aí só para concluir o raciocínio, eu sei que o programa já está acabando, mas assim... Então, a Águas de Joinville foi criada justamente para fazer esse saneamento, né? Quer dizer, para além da água, suprir a necessidade que Joinville tinha de saneamento. E foi feito até um tempo, e depois a coisa começou a estacar. Quer dizer, são praticamente assim, 12 anos que a cidade está parada. Boa noite, professor. E estão fazendo o contrário, né? Estão jogando esgoto in natura no Rio Cachoeira. Aqui pertinho. De novo, né? E estão construindo a casa do telhado para Boa noite, senhores telespectadores. Caros telespectadores da TV Cidade e da TV BE, muito obrigado pela audiência, muito obrigado. Eu que agradeço, Pisque, obrigado pelo convite. Rodrigo Born, você vai ser convidado outras vezes. Obrigado. Boa noite, Arivan. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Boa noite, Ariel. Boa noite e Feliz Páscoa. Feliz Páscoa está falando direto com o Coelho Moro, que é de Pomerode, o Ariel. A maior osso. Feliz osso. Boa noite, Jorge Castan. E boa Páscoa para todos. Muito obrigado. Muito bem. Até semana que vem com mais um programa Passando a Limpo. Tchau, pessoal.